nós, creio que nenhum de vocês, inclusive eu, acharíamos que estaríamos aqui hoje, em 2022. Nós estamos em fevereiro ainda, né? Fevereiro de 2022. O que nós ouvimos por ali é que em 2020 nós iríamos morrer. E com muita graça Deus fez com que eu e você, nossas famílias, chegássemos a esse dia. Tudo isso é por causa de um propósito maior. Aleluia. Deus sempre terá um propósito na minha vida e na sua vida. Saulo, quando estava ministrando aqui no louvor, ele falou assim: você pode até não conhecer Deus, mas Deus conhece você. Na pandemia estávamos como se fossem escravos, né? Trancados dentro de casa. Foi exatamente assim na Babilônia. Quando os judeus foi levado cativo para a Babilônia e ali ficaram escravizados. Quando nós estamos na cultura escrava, nós não somos donos de nós mesmos, inclusive os nossos filhos. O Senhor que nos escravizou, ele tende a achar que o nosso filho é dele. Aleluia. Não comparando. Se você tem um cachorrinho, quando o cachorrinho dá cria, aquele filhote é de quem? É do cachorro ou é seu? Meu. É seu. Você pega aquele filhote, vende, dá, faz o que quiser. Assim era na Babilônia. Quando a mãe tinha um filho, aquele filho, assim que acabava de amamentar, ele era tirado do berço da mãe e era levado. O homem era levado para ser criado como um soldado para a Babilônia, e a mulher era levada para ser criada como uma serviçal. Então a mãe, para não esquecer daquele filho, ela botava o nome daquele filho. Assim que aquele filho era levado embora, ela ia num ferreiro, pedia para pegar o nome daquele filho e marcasse na palma da mão dela, igual fazemos com gado. Ela dava o nome à criança, aquele ferreiro marcava, tatuava na palma da mão daquela mãe o nome daquela criança. E aquela criança era retirada daquela mãe e levada embora. Daqui um tempo aquela mãe tinha outra criança. Novamente, quando ela amamentava, aquele filho ainda não era dela, porque ela era escrava. Quem é escravo não tem direito sobre si e nem os seus filhos são seus. Aquele filho era levado embora, voltava ela de novo para o ferreiro. Quando o ferreiro olhava para aquela mãe, aquele ferreiro sabia, novamente o seu filho foi levado. Aquela mãe dava o nome do próximo filho, né, o que foi levado. Ele escrevia lá no metal, esquentava no fogo e colocava na palma da mão daquela mãe. Então todos os filhos que eram levados dela era tatuado com fogo, ferro marcado na palma da mão daquela mãe. E o povo veio falar para Isaías: Senhor, por que Deus esqueceu de nós? Isaías 49 responde: porventura poderia uma mãe que amamenta o seu filho esquecer dele? Mas porém, mesmo que essa mãe esqueça do seu filho, o meu Deus que está lá em cima tem o seu nome, tem o meu nome tatuado na palma das nossas mãos. Então não importa a sua situação, não importa a minha situação, olha para a palma da sua mão. Toda vez que você chora e clama, Deus olha para a palma da mão dele e lá está escrito o seu nome. Oh, aleluia! Se coloque de pé. Abra sua Bíblia esta noite. Teremos uma breve conversa. Aleluia, Deus! Marcos, capítulo 8. Glória a Deus. Versículo 22. Espírito Santo, já há muito que sentimos a sua presença neste ambiente, Pai. E é por isso, Pai,
que nós te pedimos, ó Pai. Abra os nossos corações para receber a sua palavra nesta noite. Porque nós sabemos que tu estás aqui. Oh, aleluia. Porque o cheiro deste ambiente já mudou. Porque o som deste ambiente já mudou. Oh, glória. Porque nada fica igual como era antes, quando a sua presença se dispõe no lugar. Verdade. Marcos, capítulo 8. Versículo 22. Glória a Deus. Se você for pegar um livro por aí, algumas Bíblias modernas vai te dar um texto para Marcos capítulo 8, versículo 22, que vai dizer assim: o cego de Betsaida. Mas na verdade, esse cego não era de Betsaida, ele estava em Betsaida. No final nós vamos observar que independente do lugar que você esteja, se for bom ou ruim, ali pode ser um encontro marcado com Deus. E quando eu tenho um encontro marcado com Deus, pode mudar a minha vida. Aleluia. Marcos capítulo 8, versículo 22. Está escrito assim: chegaram a Betsaida. Eles trouxeram um cego, rogando que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão, o levou para fora da aldeia, cuspiu nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Erguendo os olhos, respondeu: vejo os homens, porque como os árvores os vejo andando. Então novamente impôs-lhes as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou reestabelecido, e via tudo nitidamente. E lhe enviou para casa, dizendo: não entres mais na aldeia. Pode se sentar, feche sua Bíblia, abra o seu coração Aleluia a Deus. para o que Deus quer falar com você esta noite. Aqui nesse texto, nós conhecemos esse texto, Saulo, já de muitos anos. Vai falar de um cego, e esse cego não tem nome. Como Jesus encontrou esse cego num lugar chamado Betsaida, nós chamamos de cego de Betsaida. E engraçado que quando nós começamos a comparar esse texto com a minha vida e com a sua vida, nos veio uma pergunta: por que as coisas é mais difícil para mim? Como assim, Bruno? Se você observar uma corrida, às vezes você e o seu irmão, ou você e o seu vizinho, iniciaram aquela corrida de vida juntos. Ele chegou lá na frente, no pódio, e você ainda está na beira do caminho. E às vezes você para e se pergunta: por que as coisas são mais difíceis para mim? Você começou uma empresa no mesmo momento que um colega seu começou essa empresa também. Ele progrediu e a sua empresa faliu. E porventura pode vir na sua mente esta pergunta: por que as coisas é mais difícil para mim? Eu sou um homem muito abençoado por Deus, mas de vez em quando vem essas perguntas da minha cabeça também. Alguns anos atrás eu tinha 141 quilos, Saulo. É o Bruno que o Saulo conheceu. Hoje eu tenho 99. Aleluia. Já tive 92. Então, para eu poder diminuir o meu peso, eu tenho que controlar muito a minha boca, fechar muito a minha boca, fazer muita atividade física. Então, teve ano passado, né? Eu fechei a boca, perdi 10 quilos. Falei: caraca, arrebentei em 2021. Aí falei assim: vou abrir uma exceção agora, Natal e Ano Novo. Vou cair matando. Engordei 12. Aí vem aquela pergunta: por que as coisas é mais difícil para mim? Aí eu tenho um amigo que falou assim: Bruno, eu também caí matando. Perdeu 2 quilos comendo. Tem coisas que para você é difícil, para o outro é fácil. Um amigo queria comprar um carro, foi no mesmo banco que eu tenho conta, ele trabalha
tem o mesmo salário do que eu. Ele foi lá, saiu no mesmo dia com o empréstimo e comprou o carro. Eu falei, filha, fulano foi lá, pediu um empréstimo que precisava, o valor baixinho, é só a gente ir lá, já sei qual é a marca, vamos lá, pegamos o dinheiro, compramos o carro. Oramos, vimos que era de Deus, partimos para o banco. Tivemos que voltar 5 vezes lá. A gente saía todos os dias com a resposta da gerente, ó, hoje deu tudo certo, pode deixar que amanhã de manhã o dinheiro está na conta. Quando amanhecia o dia, eu abria a conta, o dinheiro não estava lá, voltava a gente no banco, olha, deu um negocinho errado aqui. Ela consertava, falava assim, pode ir embora, que amanhã o dinheiro está na conta. 5 vezes. Aí sempre vem aquela pergunta, será que não era para comprar o carro? Será que isso não é para mim? Será que é para o colega e para mim não é? Por que que as coisas são mais difíceis para mim? Tem horas que quando nós olhamos para quem está do nosso lado, nós achamos que a vida do outro é fácil. E a nossa, por consequência, é um pouco mais difícil. Se eu parar para pensar aqui, eu tenho inúmeros exemplos que eu poderia citar para você, que eu poderia colocar nessa frase. Por que que a vida é mais difícil para mim? Com certeza o Saulo também teria umas 10. Com certeza vocês também teriam e achariam esta noite umas 10 frases para dizer por que que a vida é mais difícil para mim. Nesse texto, nós vamos achar um homem que poderia falar isso também. Por que que tudo é mais difícil para mim? Este homem, um cego que nós conhecemos como cego de Betsaida. Por que que eu estou falando isso? Se você vasculhar todos os milagres de Jesus antes desse texto e depois desse texto, você não vai encontrar nenhum milagre feito por Jesus que foi repartido em 2 partes. A mulher do fluxo de sangue tocou na orla do mestre e foi curada. Outros cegos, Jesus ou tocava ou apenas falavam e eles foram restituídos. O homem com lepra apenas foi falado ou tocado por Jesus e a lepra foi curada. O homem estava morto dentro de uma caverna que era o seu amigo. Cristo não tocou, Cristo só mandou ele sair e ele ressuscitou e saiu. Então este homem poderia olhar para aqueles que o cercavam e falar a mesma coisa. Por que que as coisas são mais difíceis para mim? Aqui nós vamos observar, Saulo, uma tarefa. Que tarefa? Um milagre. Jesus estava num lugar chamado Betsaida. Ele ali foi-lhe colocado uma tarefa, que era curar um cego. Quem aqui já teve que fazer uma tarefa e teve que repartir essa tarefa em 2 etapas? Eu sou craque nisso, em não fazer as coisas tudo no mesmo tempo. Sempre deixo alguma coisa por outro dia. Na maioria das vezes, a minha esposa quer me matar no outro dia porque eu não terminei a tarefa que me foi dada no dia anterior. Eu tenho um exemplo da minha casa aqui de Belfort Roxo. Eu tinha o dinheiro para o material e não tinha o dinheiro para a mão de obra. Então, às vezes, eu me meto a pedreiro. E a casa era no 2º andar, né? E era um pátio igual essa igreja. E eu falei assim, eu vou fazer o contrapiso. 6 horas da manhã eu comecei a subir o material. Subi o material e vi ali que dava para fazer 10 traços. Fiz aqueles 10 traços sozinho, deu 4 horas da manhã. Eu não tinha terminado aquela tarefa. Sobrou um pedacinho de 1 por 1. Eu vendi a casa e esse pedacinho continuou lá sem fazer até hoje. Na maioria das vezes, nós, seres humanos, repartimos as tarefas que nos é dado. Na maioria das vezes, quando nós repartimos uma tarefa, ou é falta de tempo, ou falta de condições de resolver aquela tarefa. Ou por experiência, ou falta de sabedoria para resolver uma tarefa. Hoje, com a internet, isso é fácil. Se me é dada uma tarefa e eu não sei resolver,
eu posso pesquisar na internet. Então hoje, a minha incapacidade de resolver uma tarefa, eu posso pesquisar. Então quando eu recebo uma tarefa, eu tendo a repartir essa tarefa em 2 etapas quando me falta tempo para resolver essa tarefa, ou quando me falta capacidade. Aqui no texto, lhe é levado para Jesus um cego, e lhe rogaram que o cego pudesse ser curado. Jesus resolveu curar aquele cego, tirou-o da cidade, repartiu a primeira tarefa, estava num lugar, tirou daquele lugar e levou para o lado de fora. Chegando do lado de fora daquela aldeia, Jesus cuspiu no olho do cego. Do verbo cuspir, do grego cuspir, do hebraico cuspir, do aramaico cuspir. Não tem outra tradução para este verbo cuspir. Jesus precisou cuspir nos olhos dele. Aí Jesus perguntou: enxergas? Aí ele: enxergo, muito bem. Enxergo os homens andando igual árvores. Jesus falou: não está bom isso ainda não. Tem algo errado ainda aí. Então Jesus precisou fatiar a tarefa pela 3ª vez. Na 3ª vez, Jesus impôs a mão nos olhos do cego. E Jesus perguntou de novo: agora você vê? Ele falou: agora eu vejo nitidamente. Aleluia, Deus. Então antes eu disse que quando alguém fatia uma tarefa, lhe faltou tempo e lhe faltou capacidade. Só que aqui no texto eu estou dizendo que quem está cumprindo a tarefa é Jesus. Então você pode estar me perguntando assim: Bruno, você está dizendo que Jesus tinha falta de tempo ou de capacidade? Não. Quando eu falo que para repartir uma tarefa nos falta tempo ou capacidade, eu estou falando de mim e de você. Quando eu estou falando de Jesus, é o contrário. Quando Jesus na sua vida tem que repartir um milagre em etapas, ou repartir uma tarefa em etapas, é porque falta capacidade em você, em mim, de receber esse milagre de uma vez só. Aleluia, Deus. Um prédio não é construído num dia só. É sapata por sapata. É pilar por pilar. É laje por laje. Se você fizer tudo num dia só, entra em colapso e quebra. Então quando Jesus ele observa a pessoa e ele reparte o milagre dele, é porque ele sabe que aquela pessoa ainda não tem condições, ou de tempo, ou de capacidade para receber tudo aquilo que ele quer na vida da pessoa. Quando você constrói uma cisterna, você não pode encher ela toda da primeira vez. Você tem que encher ela por parte. Por quê, Bruno? Na física tem um fenômeno chamado empuxo. A cada dia a água vai dilatando a estrutura das paredes da cisterna. Então você enche ela pela metade. Aquele movimento abala a estrutura. Quando você viu que aquilo não caiu, você enche ela de novo. Porque se você encher aquilo de uma vez só, entra em colapso. Então, quando algo não aconteceu na minha vida e na sua vida, é porque ainda nos falta tempo de receber aquilo que eu quero, ou ainda me falta capacidade para receber aquilo que eu estou pedindo. Porque tem horas o que o Bruno pede não é necessariamente o melhor para mim. Porque quem sabe o que o Bruno precisa não sou eu, é Deus. Aqui nós vamos ver um homem que é diferente de todos os milagres de Jesus. Nenhum homem precisou que seu milagre fosse fatiado em 3 etapas. Esse homem precisou. Ao mesmo tempo que eu estou dizendo que para esse homem foi mais difícil, eu também já disse algo que você ainda não se atentou.
O milagre dele foi único e exclusivo. Nenhum outro homem na Bíblia teve um milagre igual o dele. Então, se o seu milagre ainda não chegou, é porque o seu milagre é exclusivo. Glória! Quando você anda pela rua, você hoje só observa modelos de carro branco, preto e prata. É linha de fábrica de montagem. Se você quiser uma cor exclusiva, você consegue, mas você tem que ir lá na fábrica e mandar pintar. Só que aí sai 3 vezes mais caro. Se o seu milagre está sendo repartido, é porque ele está sendo caro. Algumas pessoas estão aqui hoje e sabem o que eu estou falando, o preço que você tem pago. Mas é porque o que Deus tem com você é único. Glória! Se você entrar na Casa Bahia, só existe geladeira prata e branca. Prata e branca. Mas se você quiser uma geladeira azul, é só você ir lá na fábrica e encomendar uma exclusiva para você. Mas você vai ter que ter condições de pagar o preço, que vai sair 3 vezes mais caras do que aquela geladeira prata e branca. Deus não trabalha com linha de montagem. Cada pessoa é diferente da outra. Se o milagre do A saiu de uma forma, o do B tem que sair de outra forma. Porque Deus não é zona franca de Manaus. Ele trabalha por Saulo de forma exclusiva. Trabalha na minha vida de forma exclusiva. Trabalha na sua vida de forma exclusiva. É por isso que você tem que valorizar aquilo que você tem. Porque Deus é exclusivo na sua vida. Aleluia, Deus! Nós já poderíamos parar aqui, mas Jesus não para. Aonde está o problema? Meu Deus! Por que para aquele homem o milagre não foi resolvido na hora? O texto diz que aquele homem estava num lugar chamado Betsaida. Aí está o problema. Jesus Cristo estava numa cidade ao qual ele já tinha falado que ali ele não iria mais operar milagres. Ué, e Jesus falou isso? Sim. Essas cidades são chamadas cidades impenitentes. Jesus fez uma lista de cidades ao qual ele já tinha ido, já tinha falado, já tinha profetizado, já tinha realizado milagres, já tinha realizado curas, e o povo não tinha dado atenção para ele. Então ele falou assim: a partir de agora, eu não vou perder mais tempo com vocês. Eu vou perder então agora, eu vou procurar quem queira me ouvir. Então Betsaida e Corazim, a partir de agora, a cortina está fechada. Jesus Cristo não podia mais fazer milagres na cidade dele. Por quê? Porque lá ele era conhecido como um garoto comum. Quando Jesus ia falar, as pessoas falavam assim: mas esse menino que está falando aí é o filho da Maria. Este homem que está falando não é o Messias, é filho do José. Eles pegavam a autoridade de Jesus e furtavam a autoridade e colocavam ele como um homem comum. Quando Cristo está numa casa que ele é colocado como um cidadão comum, ele se fecha para os milagres. Porque se ele é comum, nós temos que pedir para qualquer pessoa realize o milagre. Meu Deus! Então ele falou o seguinte: se Betsaida e Corazim não quer me ouvir, a partir de agora eu vou partir para outras cidades que possam me ouvir. Inclusive, não sou eu que estou falando, você procure na sua Bíblia. Se Tiro e Sidom, que são cidades impuras, tivessem visto o que eu fiz nessas cidades, todos eles já teriam se convertido. Então a ordem de Cristo é que para aquelas cidades não teria mais milagres. A cortina já tinha se fechado. E Jesus estava lá, passando por Betsaida, exatamente naquela cidade que ele falou que não realizaria mais milagre. Por quê? Porque eu já expliquei. Porque o povo não queria ouvir. Porque o povo não dava mais atenção. Porque o povo furtava a honra de Deus e colocava ele como se fosse algo comum.
nas coisas ao invés de colocar nas pessoas. A honra de Deus não está em cadeira, está em vidas. Aleluia. Então, se tem uma cadeira vazia do seu lugar, é sua obrigação procurar essa vida. Betsaida e Corazim, a cortina se fechou porque as pessoas se preocupavam com ouro, tesouro, mas não se preocupavam com a palavra e nem se preocupavam mais com o reino. Mas tinha um homem cego, um homem necessitado. E este homem tinha alguns amigos. Esses amigos pegaram esse homem pela mão e falaram: vamos lá falar com ele. Ele falou que não vai curar mais, mas não custa ir lá implorar. Por isso que o texto diz que rogaram que o tocasse. Rogar, quando você vem no original, é muito diferente de pedir. Pedir é uma coisa. Eles aqui suplicaram: Senhor, por favor, eu sei que você já disse que não iria curar mais ninguém aqui, mas este homem precisa. Então, se ninguém aqui merece, faça por ele, Senhor. Nós sabemos que a cortina da cidade está fechada, mas ele está necessitado, Senhor. Faça por ele. 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 Aleluia, Deus. Jesus tomou duas decisões. Qual? Jesus não suportava ver uma pessoa clamando pela outra. Tem hora que nós nos sentimos sozinhos no meio da multidão. Mas quando você esquece a sua dificuldade e começa a clamar pelo outro, Deus abre o céu para o outro e para você também. Amém. Quantas vezes eu já liguei chorando para o Saulo já ligou chorando para mim. E a palavra do Saulo é: Bruno, continua. Uma hora a sua vez vai chegar. Aleluia. Um dia Jesus estava numa casa como essa. E as pessoas que estavam dentro da casa não queriam cura. Só queriam pegar Jesus pelo pé. As perguntas eram para derrubar o mestre. Não tinha lugar na casa para mais ninguém. Os que precisavam de cura estavam do lado de fora. Mas só que lá do lado de fora tinha um aleijado que tinha amigos. Esses amigos falaram: olha, não dá para entrar pela porta, mas dá para entrar pelo telhado. Glória! Aonde é o altar da sinagoga? Porque a gente joga ele pela corda, joga ele lá nos pés do mestre. Porque se você pegar o seu amigo lá fora e jogar nos pés do mestre aqui, eu duvido que ele não realize o milagre. Senhor, pode todo mundo aqui não merecer, mas faça pelo menos por um, Senhor. Se tiver um, Senhor, aqui neste ambiente, Senhor, que mereça a sua honra, Pai, desça neste lugar, nesta noite, e opere o seu milagre. Era assim, Deus. Ora mais. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Deus, poder de glória. Oh, Paizinho querido, aleluia. Glória a Deus. Jesus olhou para aqueles homens e falou: eu vou fazer, mas eu não vou fazer aqui. Eu preciso sair da cidade para poder dar validade àquilo que eu falei. Eu falei que dentro da cidade eu não opero mais cura. Mas se tem alguém dentro da cidade precisando de cura, eu estendo as mãos nessa noite, tiro da aldeia e forneço a cura. Então, a primeira decisão de Jesus foi voltar atrás da palavra dele, que era de não curar.
só que não curar dentro da cidade. Quem estivesse dentro daquela cidade e quisesse sair de lá com ele, ele o curaria. Só bastava fazer uma coisa: dar as mãos à mão do mestre. Aleluia, Deus. O texto diz que os homens trouxeram o cego e Jesus o levou. Aqui eu vou destacar 2 verbos. O primeiro, trouxeram, e o segundo, levaram. Várias circunstâncias das vidas nos trazem até o ponto de encontro do mestre. Eu não sei o que te trouxe ao encontro do mestre essa noite. Aleluia. Ô Bruno, o que me trouxe ao encontro do mestre é minha vida financeira. O que me trouxe ao encontro do mestre é minha vida espiritual. O que me traz ao encontro do mestre é minha vida familiar. O que me trouxe, Bruno, ao encontro do mestre é minha vida com a minha esposa ou com o meu esposo. Mas não importa o que trouxe você ao ponto de encontro. Quando aqueles amigos trouxeram o cego, Jesus não pediu permissão. Quando Jesus viu que o cego estava no ponto de encontro, Jesus Cristo não dava ponto sem nó. Se ele estava parado ali, é porque ele já estava esperando alguém. Alguém vai chegar. Alguém está precisando de cura. Eu poderia ir embora, mas vou ficar parado mais um pouco, que eu sei que vai chegar alguém. E chegou. Eu aposto que Jesus já queria curar aquele homem. Mas Jesus ficou pensando assim: eu vou esperar para ver se os amigos dele sabem pedir por ele. Aqueles amigos começaram a rogar. Jesus falou: já que vocês trouxeram, a dificuldade não importa mais. A partir de agora é comigo. Aleluia, Deus. O que te traz no altar do Senhor, depois que Cristo segura as suas mãos, é com Ele. É verdade. As nossas dificuldades nos trouxeram para o altar do Senhor. A partir daqui, só Ele decide sobre a nossa vida. Jesus pegou aquele homem, Aleluia, ponto de encontro. Aqueles homens rogaram pela cura, e Cristo decidiu segurar em suas mãos. Então não importa a situação que te levou ao altar do Senhor. O que importa é que a partir de agora você está seguro nas mãos do Mestre. Aleluia. A mão do Rei chegou. Oh, glória a Deus. Jesus estava falando para aqueles homens: agora é comigo. Eu tiro ele do ponto de encontro. Eu tiro ele do lugar que eu falei que eu não iria curar. Eu tiro ele da cidade que eu determinei que não teria cura. A partir de agora é comigo. O Rei chegou. Oh, aleluia. Ei, o Rei chegou. Glória. Qual é o seu ponto de encontro com o Senhor? Às vezes nós achamos que o ponto de encontro com o Senhor é dentro da igreja. Às vezes o ponto de encontro com o Senhor é dentro da sua casa. Porque você dentro da igreja é aquilo que todos veem. Dentro de casa é aquilo que só você e a sua família veem. Pode ser ali o seu ponto de encontro. E Jesus falou: me dá sua mão. Eu fico imaginando aquele homem cego. Aquele homem, a Bíblia não diz se ele era judeu, se ele era galileu. Aquele homem não diz se aquele homem vinha de qualquer lugar. Aquele homem era um homem que precisava de cura, que se encontrou com o mestre. E o mestre deu a mão para ele e falou: vamos comigo? Aleluia. Aquele homem deve ter pensado assim: Senhor, todo mundo o Senhor curou no mesmo lugar. Eu vou ter que sair daqui de mão dadas. Eu sou cego. Para onde o Senhor vai me levar, filho? Não se preocupe para onde eu vou te levar. Se preocupe de onde eu estou te tirando. Porque onde eu te tiro sempre vai ser melhor do que para onde eu quero te levar.
aquele homem teve a ousadia de deixar ser tocado por Cristo. Ele deu as mãos a Jesus e começou a caminhar. Para onde? Ele nem sabia que Jesus queria levar ele para fora da aldeia para operar um milagre. Aonde ele estava? Para fora da aldeia? Não sabemos a distância, como também não sabemos a distância do seu milagre e o meu milagre. O que importa não é a distância que você tem que percorrer para merecer o milagre ou para receber o milagre. O que importa é a distância que você anda de mãos dadas com o Senhor. Aleluia, Deus. O que parece atraso, na verdade, para aquele homem é comunhão. Você não vai ver nenhum homem com as mãos dadas com Jesus. Apenas esse cego teve o privilégio de segurar nas palmas da mão do Mestre. Jesus Cristo deve ter falado com ele: aproveita a oportunidade, segura minhas mãos com força, anda comigo, porque quem anda comigo não precisa enxergar, porque a minha palavra é lâmpada para os seus pés. Mesmo que você seja cego, o caminho vai ser claro. Imagine a cena comigo. Aquele homem de mão dadas com o Mestre. Eu nem sei se aquele cego sabia de quem ele estava segurando as mãos. O que parece atraso na sua vida é intimidade, porque só quem segura a sua mão é quem é seu íntimo. Homem não segura na mão de um homem que não seja íntimo dele. Você já chegou numa barraca e ficou andando de mão dada com uma pessoa que você não conhece? A não ser que ele seja seu pai, seu tio, seu filho. Então Jesus está mostrando para ele: comigo, para receber um milagre, primeiro você tem que ter intimidade. Segura minhas mãos. Fecha os seus olhos. Sente as palmas das mãos de Cristo nas suas mãos esta noite. Oh, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. As palmas das mãos. Glória. Obrigado, Deus. Eu vou falar de mim, para não falar de você. Jesus Cristo está falando para aquele cego. Eu estou falando sobre dependência. Quando seguramos na mão de uma autoridade que é maior do que a nossa, você está falando de dependência. O seu filho é menor, você segura na mão dele porque ele é seu dependente. Jesus Cristo está falando: cego, se você quiser enxergar, seja meu dependente. Eu estou falando de mim. Às vezes eu pergunto: Senhor, eu preciso disso. Deus me dá, mas nem R$1 a mais. Sempre é conta. E às vezes eu pergunto: Senhor, dá um pouquinho mais. E Ele me fala: se eu der, você vai achar que foi você. Eu estou te mostrando que quem faz na sua vida sou eu. Enquanto você estiver com as suas mãos seguradas na minha, você está aprendendo o que é dependência. Bruno, seu milagre ainda não chegou por completo, porque eu estou te ensinando a ser dependente de mim. Porque quando você chegar fora da aldeia, as suas vistas podem abrir, você pode melhorar, você pode chegar no último patamar, você pode enriquecer, você pode ter tudo o que você quiser. Mas quem já caminhou de mãos dadas comigo nunca esquece o tamanho das palmas da minha mão. Aquele homem está tendo a oportunidade que nunca ninguém teve. Vasculha a sua Bíblia de cabeça para baixo.
Aquele homem está andando de mãos dadas com o mestre. Glórias. Quem aqui tem ou já teve filho pequeno? Eu não vou falar com o Saulo, que o Saulo já extrapolou, né? É tribo. Quem já teve filho que gosta muito de colo? Eu quero colo. Eu quero colo. Isso é dependência do filho. Quando ele for adolescente da idade do meu filho, chega na porta da escola, se ajoelha e fala assim: filho, vem, me abraça. Aleluia. Ele vai querer que um buraco se abra no chão para se esconder. Porque quando você começa a crescer, você acha que você é independente. E Deus está mostrando para o cego: a minha dependência é o que te faz ser curado da cegueira. Aquele que depende exclusivamente e eternamente de mim sempre chegará nos seus objetivos. Amém, meu Deus. O filho, quando ele não segura mais da mão do pai, é porque ele já é um homenzinho, então ele já tem vergonha. Então Deus está falando: Bruno, se eu soltar as minhas mãos da sua, você vai começar a achar que é você que faz. Aleluia, Deus. Você vai começar a achar que é com as suas pernas. Você vai começar a achar que é com o seu estudo. Você vai começar a achar que é com o seu poder. Então, para você não achar isso, eu estou te treinando um pouco mais. Então aproveita essa experiência, Bruno, e vai conhecendo um pouco mais as palmas da minha mão. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo, Glória. eu não largo as suas mãos jamais. Aleluia. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo. Aleluia, Deus. Glória. Aquele homem teve a oportunidade de sentir o que os especialistas tentam procurar hoje e não acham, que é a digital de Cristo. A digital de Cristo está na criação do homem com Adão. Quando formou o homem do barro, ele colocou a mão no barro para formar o homem. E soprou o homem que já estava dentro dele, naquele boneco. Então Adão tinha a digital de Cristo nas suas mãos. O servo de Betsaida também tinha a digital de Cristo na mão dele. Glória. Aquilo que você está achando que está demorando, na verdade Cristo está te chamando é para intimidade. Segura a mão dele. Glória. Sente a mão dele aí esta noite. Sente a mão dele. Eu começo a imaginar, minha mente é meio doida. Aquele homem deve ter pensado assim: eu sou cego mesmo, Senhor. Já que é para segurar a mão, eu não posso abraçar também não. Então, quando você está num relacionamento e você encontra a pessoa amada, a primeira coisa que você ganha é a mão. Depois você já quer abraçar. Eu fico imaginando aquele cego: Senhor, já que eu vou virar chacota na cidade mesmo, porque dois homens se abraçando não conhecem nem a mim, não conhecem nem o Senhor, mas já que eu estou tendo a oportunidade de segurar as suas mãos, então deixa eu te abraçar também, Senhor. Deixa eu sentir o seu cheiro esta noite. Pai, nós sabemos, ó Pai, que só passamos por esta pandemia porque nós conhecemos o seu cheiro. Lá fora, eles falam que nós iremos morrer pela crise ou pela doença. Nós conhecemos o seu cheiro. Nós conhecemos o seu cheiro. Quem conhece o cheiro de Cristo não se assusta com a crise. Você foi embora, eu vou repetir. Quem conhece o cheiro de Cristo não se assusta com a crise.
colega me encontrou no outro dia na rua e falou assim: Bruno, como é que está passando pela crise? Sempre fui pobre, meu filho. Está tudo normal. A sua intimidade. Que eu bati, ó. Um dedinho só para não ter. Não tem problema. Aquele homem estava tendo a maior experiência da vida dele. A cura da visão dele ia ser menor da experiência. Porque eu e você enxergamos, mas nunca seguramos da mão fisicamente do Mestre. Verdade. A população toda de Betsaida, Jerusalém, Israel, Roma, enxergava, mas ninguém tinha colocado as mãos na mão do Mestre. Glória a Deus. Eu fico imaginando aquela caminhada. A partir de um momento, Deus deve ter pensado assim: vamos andar mais rápido. Aquele cego deve ter falado: calma, já estamos aqui, para que a pressa agora? Deixa eu aprender um pouco mais. Então não tenha pressa naquilo que você quer. Tenha pressa na sua intimidade com a mão do Mestre. Se o seu milagre foi dividido em tarefas e etapas, é porque você ainda não está preparado. A caminhada com as mãos dadas está te preparando para receber aquilo que Deus tem para você. Chegou do lado de fora do arraial. Cristo deve ter tocado naquele homem e falado: agora eu posso realizar o milagre. Por que, Senhor? Eu falei que não ia operar o milagre lá dentro. Aonde você estava é aonde eu não quero que você fique mais. Ah, Senhor, mas lá estão meus amigos. Se seus amigos resolvessem, não teriam me procurado. Se você quiser que seus amigos, a sua família resolva, peça a eles para resolver. Se você quer que eu resolvo, então saia desse ciclo onde eu já falei para você sair. Eu já falei, saia deste lugar que está te cegando e te explorando. Vá para o lugar aonde eu sei que eu posso operar um milagre na sua vida. Esta palavra é exclusiva para uma ou duas pessoas. Quando eu entrei no carro hoje para vir, eu estava até torto com a dor na coluna. Não sinto mais nada. Aleluia! Era algo só para eu não vir aqui falar para você. Aonde você tem vontade, Deus já falou para você sair. Do lado de fora tem milagre para você. Maravilha! Glória a Deus. Engraçado. Cristo cuspiu. Imagine você chegando aqui num culto abençoado, dançando. Pastor Saulo, eu quero um milagre. Espera aí, mano, encosta aqui, vou resolver o seu problema. E você... Aí eu não saio mais daqui. E você está se preparando para botar a mão na cabeça, o Saulo começa... Pá! E você na mesma hora... Pá! Cristo cuspiu nos olhos. Ou o cuspe se dividiu e foi na vista, ou Cristo foi aprimorado. Duas. Pá! Pá! O que significa cuspir na cara de uma pessoa? Repúdio. Quando a gente cospe na cara de uma pessoa, a gente está falando: eu sou maior e melhor que você. Quando Cristo, antes de ser açoitado, os soldados romanos cuspiram na cara dele: você é rei, então toma. A cultura judaica nos ensina que cuspe é autoridade, prepotência para quem está recebendo a cuspida. É a mesma coisa aqui no Brasil. Se você cuspir na cara do seu colega, acabou. Você pode até bater nele e você faz as pazes com ele depois. Mas se você cuspir na cara dele, você está falando que ele não é ninguém, você é soberano sobre ele. Então, cuspir na cara de uma pessoa é mostrar o seu repúdio à pessoa. Aí você deve estar pensando: Bruno,
Cristo está mostrando o repúdio dele para o cego, aonde que Cristo cuspiu? Nos olhos. A enfermidade daquele homem estava onde? Nos olhos. Se tivesse nas mãos, Cristo tinha cuspido nas mãos. Em Betsaida existe possessões que cobram pedágio de humilhações para aqueles que precisam. Aquele homem estava lá naquela cidade porque ele era cego e a cegueira dele era explorada. Quando você está cego em um determinado lugar, você está ali porque você está sendo explorado. Se aquele homem tivesse uma dificuldade de exploração na testa, Cristo tinha cuspido na testa dele. Então você deve estar pensando, o que você está falando, Bruno? Cristo não cuspiu do cego, ele cuspiu da cegueira. Cristo não cuspiu no portador da doença, ele cuspiu da doença. Cristo está falando assim, ó, a partir de agora eu repudio você, Satanás. Saia daí, porque o rei chegou. Cristo está cuspindo na sua enfermidade. Cristo está mostrando para aquele cego, olha, eu repudio aquilo que te explora. Aleluia! Os olhos dele se abriu. E Cristo perguntou, você enxerga? Ele falou, enxergo homens como se fossem árvores. Aqui está as duas fases da visão de um homem. A visão física e a visão cognitiva. O que é a visão física? É a visão natural. É aquilo que você olha. E o cognitivo é aquilo que você entende ao olhar. Tem pessoas que até olham, mas não entendem o que estão olhando. Tem pessoas que olham para o rosto do mestre, mas não conseguem entender o rosto do mestre. Tem pessoas que olham para o que o mestre está fazendo, mas não conseguem entender o que o mestre está fazendo. Então Cristo está mostrando para o cego, ó, a sua visão física já foi restabelecida. Agora eu preciso que você, além de enxergar, entenda o que você está enxergando. Que Cristo abra a sua visão cognitiva esta noite. Aleluia, Deus! O que você acha que é dificuldade, na verdade não é dificuldade, é aprendizado. Cristo falou, a partir de agora, eu preciso que você enxergue claramente e entenda. O rei deste século cegou a visão de muitos. Satanás cegou a visão de muitos. Por quê? Satanás primeiro precisa te cegar para que você escolha ele. Quando você fica cego, não das vistas, do cognitivo, da mente, você olha aquilo que você não deveria, mas você não consegue enxergar aquilo que você não deveria. Então Satanás faz com que você olha e não enxerga. Ele cega você para que você possa escolher ele. Jesus Cristo anda na contramão. Ele primeiro abre a sua visão, faz com que você possa enxergar claramente, para que depois você possa ter o direito de escolher se quer ou não quer escolher ele. Então Cristo voltou a tocar nas vistas daquele homem e falou, e agora, Senhor, eu enxergo claramente. Glória! Cristo falou, então eu vou te dar uma ordem. Todo esse texto foi sobre conselho. O homem foi curado através de conselhos. Se ele não quisesse segurar na mão de Cristo, ele não teria segurado. Se ele não quisesse ir com aqueles homens no ponto de encontro com Cristo, ele não teria ido. A partir de agora, Deus, Cristo, está dando uma ordem. Ó, eu vou te provar agora que este homem não morava na aldeia. Porque o Cristo fala para ele, vá para a sua casa e não entre mais na aldeia. Se aquele homem morasse ali, aquele homem ia falar, Senhor, não tem como. Eu moro ali, como que eu não vou voltar para ali? Cristo sabia que ele não era dali. Ele estava ali porque em Betsaida existia um pedágio para poder se aproveitar dele.
Então Cristo está falando para ele: vai para a sua casa. Não volte para um lugar que eu falei que não é para você estar. Pare de pagar esse pedágio. Lá em Betsaida amanhã vai ter uma listinha com a chamada e o seu nome está lá. Eu preciso que você tome falta daquele lugar. Vai para casa e não pise mais naquele lugar. Aleluia, Deus. O texto diz, é muito engraçado. O texto no original está igual da minha Bíblia. Diz assim: não entre na aldeia. Significa que Cristo já tinha até esquecido do lugar imundo que ele estava. Quando você vem na presença do Mestre e Mestre abre a sua vista, ele esquece do lugar que você estava. Como assim, Bruno? Preste atenção. Você saiu da sua casa para vir para esse culto. E do lado de fora da sua casa você notou que estava muito frio. E alguém fala para você: vai buscar um casaco? Aí você fala assim: ah tá, onde está o casaco? Em casa. Eu vou voltar para casa. Se Cristo ainda lembrasse que tinha tirado ele de lá de dentro, Cristo ia falar assim: não volte para a aldeia. Cristo está falando para ele: eu nem lembro mais da onde você estava. Aleluia. No momento que você me deu as mãos, eu não lembro mais da onde você saiu. Glória. Do momento que você decide segurar as minhas mãos, eu esqueço do lugar sujo, das lamas dos seus pés. Então é por isso que eu estou falando para você: não entre mais lá. Eu já esqueci o seu passado. Agora é seu futuro. Não fala para ninguém o que aconteceu. Se eles quiserem, eles vão vir me procurar. Eu falei que não ia curar dentro da cidade, mas eu estou provando através de você. Porque mesmo que você não fale, quem viu você saindo arrastado pelas minhas mãos de dentro da cidade, vai me procurar amanhã, porque vai ter entendido que tem salvação nas minhas mãos. As suas mãos é salvação para muitos aqui neste bairro. As pessoas veem você sendo arrastado de alguns lugares pelas mãos de Cristo. Por quê? Para que você seja testemunho, para que as suas mãos estejam limpas, para que você possa trazer os próximos aqui para este altar, para que Cristo possa cuspir de novo na enfermidade e falar: passe a enxergar. A Baixada Fluminense está cercada de jovens que têm visão e não enxergam. A estatística de Caxias diz que 25% dos nossos jovens aqui de Caxias não passam de 18 anos de idade. Todos eles enxergam, mas não veem o que estão enxergando. Satanás tirou a visão dos nossos jovens. Pior, Satanás tirou a visão das famílias. As famílias arrastavam os filhos de mão dada para a igreja. Hoje a família deixa o jovem decidir para onde ele quer ir. Ei, mesmo que ele venha obrigado, que ele venha para o altar. Eu subi no altar, eu vim para a igreja obrigado. A minha sogra falou assim: para namorar minha filha tem que ser crente. Estamos aí. Glória a Deus. É apenas uma cilada para que você venha. Depois que você veio para o altar do Senhor, já era. Então as suas mãos têm intimidade com o Mestre. Aleluia. Use essa intimidade para trazer pessoas para este altar. Se coloque de pé. Glória a Deus. Oh Espírito Santo, que o seu poder e a sua unção transborde neste lugar, Pai. Amém, meu Pai. Que a partir desta noite, Senhor, se existia alguém que não enxergava, que possa enxergar. Eu sei, Pai, porque o Senhor me mostrou. Quando eu falei a frase: por que é tão difícil para mim? Algumas pessoas se encontraram nessa frase. Meu Deus. Mas você entendeu por que a sua vida é tão sofrida. É porque as suas mãos estão agarradas com o Mestre. É porque as suas mãos estão pegando intimidade com o Mestre. Porque quando Ele soltar as suas
você nunca mais vai se afastar da presença dele. Então aproveita o momento de dificuldade. O momento de dificuldade, o momento de dor é treinamento. Abra os seus olhos. Há 18 anos atrás, um colega falou assim: a minha mãe precisava de uma hemodiálise, estava quase morta. Um colega falou assim: Bruno, eu conheço um especialista no Fundão, se você levar a sua mãe lá, eu tenho certeza que ele resolve o problema dela. Eu arrumei um jeito, arrumamos uma Kombi, botamos a minha mãe já usava até fralda, levamos ele, a minha mãe, eu fui com esse colega. Você estava comigo nesse dia? Lá nesse especialista, nefrologista, era um cara responsável por esse setor no Rio de Janeiro. Ele, quando olhou o exame da minha mãe, falou assim: ó, não tem rodeio, a sua mãe não tem mais jeito. Não dou muitos dias para ela não. Não adianta eu trocar os rins dela, não adianta operar ela, não adianta fazer hemodiálise, ela vai morrer, meu filho. Faça o que você puder por ela, que ela vai morrer. Dito e feito, morreu. Palavras duras fazem homens fortes. Verdade, Deus. Às vezes as palavras de afago fazem pessoas fracas. Quando falaram que o Brasil ia acabar por causa da crise, pessoas pulando da ponte, se desesperando, nós estamos preparados, porque nós já passamos por várias crises. Essa não foi a primeira, e eu posso te dizer como profeta de Deus, não será a última. O que eu posso te dizer é que o nosso Deus está preparado com as suas mãos para te defender daquilo que você precisar. É verdade. Então não tenha medo de palavras, não tenha medo de dificuldades, só tenha medo de soltar as mãos do Mestre. Aleluia. Que você nunca mais solte as mãos do Mestre. Deus, amém, Jesus. O Espírito Santo, aleluia. Obrigado por esta noite, Pai. Sim, meu Deus, te amamos, Jesus. Eu saí da minha casa, Pai, Glórias. com o coração feliz, porque eu estava vindo não para um culto, Pai, mas para uma festa. Aleluia. Aqui é um lugar de festa, Senhor. Aleluia. Eu vou chegar na minha casa depois da meia-noite, Pai. Mas quantas vezes eu já cheguei da minha casa depois da meia-noite porque estava numa festa? É verdade, meu Deus. Amanhã eu estarei 7 horas da manhã no meu trabalho, feliz. Porque eu sei que o Senhor levará a minha família de volta para casa, Sim, Senhor. meu Deus. Porque as suas mãos estão nas minhas mãos, está nas mãos de todos aqui, Pai. Fazer a sua obra tem se tornado nosso privilégio, Pai. Aleluia. Então, obrigado por este privilégio. Sim, meu Deus. Obrigado pelo privilégio de poder estar de pé na sua presença. Sim, meu Deus. Que essas famílias que estão aqui de pé, Pai, possam ser honrados com a sua palavra. Aleluia, Deus. Porque a sua palavra deixou marcas não só nas mãos, mas no entendimento, Senhor. Porque a partir de hoje nós vamos entender aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Aleluia. Se ainda não chegou, é porque o Senhor está preparando algo exclusivo para cada um. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Sim, meu Deus. Obrigado, Sim, Jesus. meu Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus.